Um pouco mais desse tricolor, desse início de trabalho também. Olha, do Crespo. Sexta passada era crise. Sexta passada. Sexta passada, lembra? Tava antes em casa. do clássico. Foi. E aí vence o clássico, rodada de campeonato brasileiro. Isso que eu tô falando. Também tem a sequência positiva da nossa teoria aqui, Edu. Venceu duas, também, claro, ameniza muitas coisas. É isso, Mari, tudo bem com você? Muito bom dia, o Bruno, os comentaristas e o Fã de Esportes. Sexta-feira passada teve conversa happy hour, como eu chamei, da torcida organizada com os jogadores. O time estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. Com a vitória de ontem, ganhou 7 dos últimos 9 pontos, 4 deles fora de casa, contra Bragantino e Juventude, e agora abriu 5 pontos do Santos. É verdade que o São Paulo é um dos 5 times que já tem 16 jogos. Tem muita gente com 15 jogos e até com 14 jogos. Mas com 16 jogos, chegou a 19 pontos e agora já começa, na zona de classificação para a Sul-Americana, a pensar em voos mais altos no Campeonato Brasileiro, que era o primeiro grande objetivo após a chegada do Crespo. Bem, se teve 4 dias de preparação para ir ao sul do país e vencer o Juventude, agora é tudo muito corrido. São Paulo saiu ontem de lá, no final da noite, chegou aqui em Cumbica 1 da manhã, no CT às 2, jogadores descansaram aqui no CT, os que jogaram mais de 45 minutos já fizeram um regenerativo e foram liberados. Os demais vão treinar sob o comando da comissão técnica. Domingo já tem o Fluminense no Morumbi, e aí é um jogo também muito importante para que o São Paulo estabeleça essa recuperação no Campeonato Brasileiro e passe a ter um pouco mais de gordura quando chegarem as Copas. E uma delas já chega a semana que vem, jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, oitavas da Copa do Brasil. Sobre o time, o Alan Franco é aquele que deve voltar, foi preservado ontem, não tem nenhuma chance dos machucados. Lucas Moura, Oscar, Caleri, Luiz Gustavo, ninguém volta no final de semana. O Luciano chegou a 97 gols, o segundo jogador mais longevo do grupo, está a 3 gols de uma marca centenária e tem sido grande destaque da equipe do São Paulo neste momento. E claro, ainda a diretoria, apesar da recuperação, está monitorando o mercado. Segue atrás de um lateral direito, segue atrás de um zagueiro destro e segue atrás principalmente agora de um meia. É o que tem faltado ao São Paulo. O Rodriguinho até está entrando, mas não é aquele jogador que a torcida sonha como meia para a ausência do Oscar. Então a diretoria trabalha fora de campo e o São Paulo recupera-se dentro de campo com o Hernan Crespo e tem o Fluminense no final de semana. Duelo de tricolores, então, no final de semana. O São Paulo, em Luciano, depois da pausa do Mundial de Clubes. 3 gols, hein? É o artilheiro do time. E 2 assistências, 13 finalizações, 5 no alvo. Grandes chances e a vitória garantida ontem por ele. É um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem. Cada bola que toca é perigosa. Está fazendo gols, asses. Está jogando bem. Está jogando bem e é importante, mas também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode fazer gol. O desempenho, ele passa muito pelo momento que nós vivemos, eu até disse isso, né? Isso ocorreu também no passado, a gente, quando teve algumas derrotas fora, eu falo a gente porque agora faço parte da equipe de Juventude. O torcedor, ele tá desanimado, é normal, a frustração é grande, é óbvio, né? Então, essa é a parte dele. Se a bola do Verón entra, né, ali com 12, 13 minutos, a estratégia tinha valido aquilo que a gente planejou. Extremamente feliz com a vitória do nosso tricolor, muito necessária para a recuperação nesse campeonato, mas gostaria de fazer uma reflexão. Como é ruim esse André Silva? Devia se limitar a ficar plantado na área para a bola bater nele sem querer entrar, porque quando não é sem querer, é na sorte e a bola não entra. Tisse saber que hoje trabalhei 12 horas e no fim do mês ganho R$2.000 brutos. Esse cara não ganha menos do que 400 mil para conseguir fazer uma tabela, acertar um passe. Não foi nenhuma surpresa. Assim que ele saiu, o Ferreirinha entrou e saiu o gol. Eu estou usando o exemplo do Lucas, que usou o exemplo do André Silva, mas eu queria, aliás, eu acho que é um assunto para a gente conversar outro dia, qualquer dia desses aí, num dia mais tranquilo, sobre os salários exorbitantes que os jogadores de futebol ganham, mais especificamente do São Paulo, né? Porque eu sempre falo com vocês aqui das pessoas que insistem em dizer que jogador de futebol é coitadinho, e eu fico maluco com isso. É um jogador que ganha aí 400, 500, 700, 3 milhões por mês para jogar bola.
Não é para inventar a cura do câncer, não é para proteger você na rua como faz a polícia, não é para proteger a sua saúde, salvar a sua vida como faz um médico, não é para descobrir uma cura de uma doença como é um cientista, é para jogar bola. É para jogar bola. Então, um cara que para jogar bola ganha a fortuna que ganha, você me desculpa, vai ser cobrado sim. Outro dia eu vi o Fernando Praz falando, que aliás eu acho um ótimo comentarista, quando não é o Palmeiras que está jogando, porque quando é o Palmeiras é como qualquer torcedor, vai defender, puxar a sardinha pro lado dele, mas ele falou, imagina você, no seu trabalho, cada vez que você comete um erro, você ser cobrado como um jogador de futebol Só que eu aposto que o Lucas, que ele falou agora que ele trabalha 12 horas para ganhar 2 pau por mês, aposto que se ele fizer besteira, o chefe dele vai pegar no pé dele também. E ele não ganha 400 mil reais. Se ele fizer besteira amanhã de novo, o chefe dele periga mandar ele embora. Então não vem com essa de coitadinho, o jogador de futebol, coitadinho os cambal, eles ganham muito bem. Eu gosto sempre de lembrar, para jogar bola, para jogar futebol, uma coisa que eu e você com certeza passamos a vida inteira fazendo de graça e feliz da vida porque estava jogando bola. Fora toda a estrutura. O São Paulo, você entra no site do São Paulo, na relação de funcionários ali do clube, do futebol, tem podólogo, tem um cara que cuida da unha desses, não é o cara que corta, cuida da unha dos caras. Então, pelo amor de Deus, né? Coitadinho é os cambal. A coletiva do Crespo, ele falou da entrada do Ferreira, que ele precisava de 1 contra 1, falou que o Bobadilla, que tinha que mudar a posição do Bobadilla, precisava que o Bobadilla fizesse um favor ali. Ele tem o grupo, mais ou menos ele tá controlando o grupo ali. Falou que o Luciano é o Luciano, tá super contente. O Luciano participou, a gente já vai falar sobre isso, participou de todos os gols desde que o Crespo chegou, e falou sobre os adversários agora, calendário, aquilo de sempre que a gente tá acostumado. E lembrando que ele não pulou no colo do Luciano quando o Luciano fez o gol, né? Todo mundo comemorou, mas ele não viu o Crespo pular no colo do Luciano. E teve um amigo que eu esqueci o nome dele agora. Ele mandou um e-mail pra mim falando: Barolo, lembra que o Zubeldia estaria suspenso do jogo contra o Atlético Nacional, porque ele tomou cartão amarelo. E o Zubeldia, o último cartão que o Crespo recebeu foi em 2021, na primeira passagem dele pelo São Paulo. Você vê a postura. É que aquilo que a gente falava, né? Eu gostava do Zubeldia vibrar no campo, eu achava legal. Ele tinha essa imagem, né, do torcedor dentro de campo, só que ele passava do ponto, né? Passava do ponto, tomava cartão besta, prejudicava o clube. Como é um clube sem comando, ele não levava bronca, no outro jogo ele fazia a mesma coisa. E não precisa você pular no colo do jogador. E o mais importante é o trabalho feito com os jogadores dentro de campo, né? Não é ali fora na beirada de campo. Senão você coloca um animador de torcida, ele põe o Liminha do Silvio Santos, que aliás é um cara muito gente boa, fica lá fazendo festa com a torcida, é a mesma coisa. Então é verdade, ele estaria suspenso. Agora, eu vou lembrar, eu quero que você guarde isso aqui que eu vou falar, meu amigo, minha amiga, guarde isso que eu vou falar, com o passar do tempo, talvez a gente precise lembrar disso aqui. O Crespo começou a fazer um trabalho, jogou contra o Flamengo, um jogo horroroso, uma postura defensiva, o São Paulo perdeu. Depois fez contra o Bragantino um bom jogo, contra o Corinthians fez o melhor jogo do ano e ontem fez um resultado que era o mais importante. Então, tava na cara, pra mim tava na cara que a culpa não era dos desfalques, você vê, ele tá com mais desfalques ainda que o Zubeldia e conseguiu achar soluções. A culpa era sim do Zubeldia, também era do Zubeldia, como a gente cansou de falar aqui, só que eu vou lembrar mais uma vez o que eu venho falando desde a época que o Diniz foi demitido. Se esses incompetentes que administram o clube não derem respaldo pro Crespo, no primeiro problema ele já vai cair, ele já vai sair. Porque lembra que eu falei da entrevista do Fernando Casalderrey na Bandeirantes, que ele falou que na época do Tele Santana, por 3, 4 vezes, jogadores quiseram derrubar o Tele, e ele chegou para os jogadores e falou: vocês saem, o RH é naquela porta ali, o Tele vai ficar, deu respaldo pro treinador. E o Tele foi campeão do mundo, conquistou tudo que conquistou no São Paulo. Então não adianta nada você ter um treinador bom, como o Crespo está se mostrando ser, até agora também não provou nada, mas pelo menos o São Paulo já tem uma outra cara, se essa diretoria não der respaldo quando os problemas acontecerem. Porque o que eu falo de dar respaldo não é tirar foto com o cara que fez o gol. Ontem não foi com o cara que fez o gol, foi com o Ferreira, né? Ele mudou. Acho que ele faz de propósito isso pra provocar a gente. Mas não adianta nada você não dar respaldo no primeiro problema que acontecer. Numa derrota, numa cobrança mais dura em cima de algum jogador, numa cobrança mais dura em cima do elenco. Se não tiver uma diretoria para dar respaldo pro treinador, a chance de lá pra frente, na primeira crise, o Crespo ser triturado é enorme. Como aconteceu inúmeras vezes. Então eu tô lembrando isso já, né? O começo de trabalho é bom, tá todo mundo contente, só que se esses incompetentes não derem respaldo pro treinador, o que eu acho difícil, porque
Agora, tirando a parte da incompetência, eu tô falando que não é característica desses caras que comandam o São Paulo. Não é característica desses caras ter um comando como foi, por exemplo, do Fernando Casaderrey, né? Que tinha uma hierarquia, que era ele, depois o treinador, depois os jogadores. Lá no São Paulo é o oba-oba, aquela coisa que todo mundo faz o que quer. A gente sabe como funciona. E isso não é só, vamos ser justos, não é só da gestão Casares. Isso aí vem da gestão Leco, gestão Aidar e desse mesmo grupo político. Então não é característica desse grupo político fazer nenhum tipo de cobrança, de dar respaldo para treinador. Não é característica desses caras. E aí, o Luciano jogando na posição certa, o que a gente falou, ontem, aliás, teve pouco Enzo Carente. Acho que eu vi 1 ou 2 Enzo Carente que eu ignorei solenemente, mas teve viúva do Igor Vinícius, por incrível que pareça, gente. Tem gente que tem saudades do Igor Vinícius. É um Enzo Carente, com certeza. Mas muita gente lembrou da posição certa do Luciano, né? E o Luciano jogando na posição certa com o Crespo, ele não jogou contra o Flamengo porque estava suspenso. E participou de todos os gols do São Paulo desde que o Crespo chegou. Os 2 contra o Bragantino, fez os 2 contra o Corinthians e fez ontem contra o Juventude. É simples, né? Jogar na posição certa. E ontem, meus queridos, eu nem comentei com vocês a volta do Luan. O Luan voltou depois de 665 dias a vestir a camisa do São Paulo. O último jogo do Luan com a camisa do São Paulo foi contra o Curitiba. No dia 27 de setembro de 2023, o São Paulo jogou contra o Coritiba. Olha que... Pô, fiquei contente pela volta do Luan. Agora, Luan, só depende de você, filho. Só depende de você. Os treinadores que passaram aí, por alguma razão, eles tinham para não te relacionar, para não te dar chance. Agora, depende de você. Eu gosto de você, eu acho que você teve um papel importante. Só que se não tiver responsabilidade, e mesmo eu gostando de você, você vai ser cobrado igual outro jogador qualquer. Não é porque você é da base, porque você corre, é esforçado, que você não vai ser cobrado e que tem que ficar passando a mão na cabeça. Se dentro do São Paulo tem 1 milhão de pessoas que ficam passando a mão na sua cabeça, agindo errado, porque prejudicam você e prejudicam a sua carreira, neste canal e das pessoas que acompanham esse canal, você não vai ter passada de mão na cabeça. Você vai ser cobrado como jogador de um time gigante que é o São Paulo e vai ser elogiado quando cumprir o seu papel. Então eu ontem, pessoalmente, fiquei muito feliz pela sua volta, agora é você aproveitar as oportunidades. Já vamos falar do Grego, já, que tem a ver com a última pergunta de um inscrito do canal, tá? O Richelli fala o seguinte: o time jogou bem, com toques pelo meio, criando inúmeras chances, sem contar que o Rafael praticamente não trabalhou. Sabemos que o Juventude não é parâmetro, mas se compararmos com o time do Zubeldia, a evolução e a melhora são notórias. Sem contar ainda o tanto de desfalque que temos. Então, Richelli, por isso que eu separei seu comentário, porque muita gente falou dos desfalques também. Tá aí. O mesmo número de desfalques, aliás, mais desfalques ainda, né? Porque tá sem as principais estrelas e o São Paulo tá achando pelo menos um mínimo padrão de jogo. Agora, é claro que eu já vi gente falando de G4, gente. Peraí, calma. Os caras também são empolgados. Calma, não é de G4, calma. Vamos aos pouquinhos, né? O Rodrigo falou o seguinte: Barolo, para um time que sofreu quase 30 gols até aqui, era obrigação fazer pelo menos um gol. Agora a meta é sonhar com mais 3 contra o Fluminense e depois ir para a Copa do Brasil, distante da zona de rebaixamento e com o time titular. Então, o Rodrigo postou isso aqui de acordo com aquilo que eu falei sobre será que ele vai poupar contra o Fluminense? Eu acho que não tem que poupar ninguém. Os caras estavam de férias até agora há pouco, gente. Estavam de férias. É importante fazer 3 pontos. O Fluminense vem de 2 derrotas seguidas. Vai estar o Morumbi lotado, é importante. Eu ia com o titular e com o titular contra o Atlético também, pô. O Edilson, vitória importante. Uma coisa ficou clara. Desde o jogo contra o Bragantino já tem um mínimo de padrão de jogo com a chegada do Crespo. O São Paulo tem um time limitado tecnicamente, como sabemos, mas a vitória tinha que vir. Importante subir na tabela para jogar no Libertadores com mais foco. Barolo, só uma observação. Se o André Silva é jogador profissional, eu sou piloto de avião. É o que temos e vamos por mais. O André Silva fez aqueles 2 gols contra o Bragantino importantíssimos, deu aquela furada, né? Mas ele é um jogador que tem que estar dentro da área para empurrar a bola para dentro do gol. Eu acho que se depender dele para fazer tabela, raramente ele vai acertar um passe, como ele acertou pro Luciano, que também não era nenhum passe magistral. O Luciano estava do lado dele no gol contra o Corinthians. Mas ontem ele lutou. Ontem acho que ele lutou e não comprometeu. Agora, tem que fazer gol. Numa defesa que sofreu 28 gols, a pior defesa da Série A, B, C e D dos campeonatos brasileiros, tinha que fazer gol. O Jonas Alencar fala o seguinte... Não, acho que eu pulei um aqui. João Lucas é oferecido ao São Paulo, mas diretoria define futuro do lateral sem mistérios. O São Paulo segue ativo nos bastidores do mercado da bola, avaliando cuidadosamente cada nome que surge como opção. E, nos últimos dias, um nome conhecido apareceu nos corredores do Morumbi: João Lucas, lateral direito de 26 anos atualmente no Grêmio. Foi oferecido ao clube como uma alternativa para reforçar o setor defensivo.
O jogador tem um currículo considerável. Jade, grandes camisas do futebol brasileiro como Flamengo, Cuiabá, Santos, Juventude e agora Grêmio. Em sua trajetória, sempre foi reconhecido por sua força física, resistência e regularidade em campo, características que pesam bastante quando o assunto é consistência na temporada. Seu grande destaque recente foi com a camisa do Juventude, onde somou 49 jogos, 2 gols e 7 assistências, mostrando uma boa participação ofensiva mesmo sendo um lateral de perfil mais defensivo. Antes, fez uma sólida passagem pelo Cuiabá, acumulando 84 partidas como titular, um número que impressiona. Já no Santos, sua trajetória foi mais discreta, com 30 jogos, enquanto no Grêmio chegou ao final de 2024 em uma negociação avaliada em cerca de 2 milhões de euros. Com essa bagagem, João Lucas foi sugerido ao São Paulo principalmente por seu histórico em clubes grandes e sua boa condição física, menos o jogador está em ritmo de jogo e sem histórico recente de lesões. Diz, as condições do negócio não seriam complicadas, valores considerados acessíveis ou até possibilidade de empréstimo, algo que se encaixaria no atual cenário financeiro do tricolor. Contudo, apesar da oferta e de uma análise inicial da diretoria, a resposta veio com firmeza. João Lucas não está entre as prioridades do clube no momento. A cúpula são paulina entende que o lateral tem um perfil mais tradicional, com um foco defensivo, enquanto o clube busca nomes com características mais ofensivas para essa função. Vale lembrar que hoje o elenco tricolor ainda tem carências. Na lateral direita, com jogadores enfrentando limitações físicas e oscilando em termos de regularidade, mesmo assim, a comissão técnica prefere esperar por oportunidades que se encaixem melhor no estilo de jogo propositivo que o São Paulo tem buscado implementar. Até aqui, não houve qualquer proposta oficial nem tratativas abertas. Ao nome de João Lucas permanece apenas no campo da observação. A diretoria está atenta a outros alvos e, por enquanto, não deve avançar com o jogador, priorizando negociações mais alinhadas com o projeto técnico e financeiro do clube. Agora, torcedor, o que você acha? Mesmo com a decisão da diretoria, o nome de João Lucas segue sendo ventilado nos bastidores do Morumbi. O que não falta é debate entre os são paulinos. O lateral tem experiência, está pronto para jogar e vem de sequência. Em clubes da Série A, será que não merecia uma chance? Chegou a hora da voz da torcida fazer a diferença. Comente com paixão nos comentários. Meu São Paulo precisa de raça. Se tiver vontade de vestir o manto, que venha. O tricolor é gigante e quem quiser jogar aqui tem que provar. A diretoria está de olho. E você, torcedor, tem o poder de mostrar que o amor pelo clube vem acima de tudo. Vamos, Jan.